O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho hoje nos transporta para a Galiléia, onde Jesus foi impulsionado pelo Espírito Santo, de volta à sua cidade natal, Nazaré. E nós vemos que este Senhor que revisita a sua origem, da sua infância, mostra a que ele veio e qual é a sua identidade. Ele mostra primeiramente para aquelas pessoas que praticamente o viram crescer. Jesus mostra quem ele é, acima de tudo, através das suas atitudes. Ele cura, ele liberta, ele transforma vidas. E a palavra que ele proclama hoje, do profeta Isaías, na sinagoga, é realmente o cumprimento de tudo aquilo que ele faz. Aquilo que o profeta já dizia, agora pode ser visto em Jesus Cristo. Ele assume essa vida que é conduzida pelo Espírito Santo. Então nós vemos que Jesus, ele anuncia uma boa notícia. Ele vem para as pessoas mais simples e principalmente aquelas mais esquecidas. Ele vem trazer libertação para aqueles que estavam cativos em várias prisões. Jesus é aquele que veio trazer a luz para os cegos, não apenas aqueles que não enxergam, mas aqueles que precisam de uma nova visão espiritual. Jesus é aquele que traz a liberdade para as pessoas que estavam oprimidas por vários julgos. Então Jesus, ele toca nas feridas dos corações e muitas pessoas ficam surpreendidas, porque elas conheceram aquele Jesus menino, conheceram o seu pai adotivo, José, e a sua mãe, Maria. E aquela família piedosa, idônea para aquela comunidade, era vista como mais uma família religiosa. Eles não podiam acreditar que aquele menino que eles viram se desenvolvendo estava repleto da sabedoria divina, falava com autoridade e agia de uma forma que todos ficavam admirados. Estamos agora na sinagoga com Jesus, lugar de oração,
pessoas religiosas o rodeiam, ouvem as Escrituras e até mesmo elogiam a Jesus, porque quem sabe não esperavam dele tamanha sabedoria. Mas nós vemos que o Senhor não precisa simplesmente da admiração das pessoas, porque este mesmo povo que agora fica surpreso com aquilo que Jesus fala, da forma como ele fala, aquilo que ele faz e da forma como ele faz, esse mesmo povo vai rejeitá-lo. São pessoas que, no primeiro momento, elas ficam até mesmo entusiasmadas, mas depois elas acabam não acreditando, permitem que a dúvida seja maior que a fé. Então nós vemos que Jesus é aquele que hoje não apenas vai falar do Pai, ele vai agir em nome do Pai e como o Pai. E é isso que faz com que as pessoas percebam que há algo diferente nele. Mas este povo depois vai até se voltar contra Jesus. Então nós vemos que Jesus, quando visita a sua terra, faz poucos milagres ali, porque faltava a fé por parte de muitas pessoas. Quando Jesus diz, hoje isso se cumpriu, as pessoas ficam ainda mais de queixo caído. Mas quem é ele para dizer isso? Então nós vemos que Jesus, ele mostra que é hoje o tempo da graça. É naquele momento que ele está ali diante daquelas pessoas que ele faz a obra de Deus acontecer. Não há como deixar para depois. A graça de Deus vem, mas ela também pode passar por nós. E se nós não a acolhermos, ela não vai produzir efeitos em nós. Quem sabe muitos de nós, ou outras pessoas, digam assim, quando eu ficar mais velho, eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais. Quando as coisas melhorarem, daí sim eu vou fazer as coisas com muito mais empenho. E assim a gente vai adiando, deixando para depois, e o tempo passa. Aquelas pessoas deixaram a graça passar, e Jesus mostra que a graça é para hoje. Esse é o momento que Deus realmente nos dá a oportunidade da mudança. Estamos no começo do ano e nós queremos desde já trilhar os caminhos do Senhor. Não apenas pensar de forma ilusória, num ano de bênçãos lá na frente. Nós queremos desde já perceber as bênçãos de Deus que estão conosco nesse momento. Quem hoje reconhece as bênçãos presentes, certamente vai se abrir para outras bênçãos que virão. A bênção que nós vemos para aquele povo é a própria presença de Jesus. Tudo aquilo que ele faz, toda a sua ação, mostra na verdade que é ele, o Deus encarnado. Então nós queremos acolher a este Jesus. Gente religiosa estava ali, gente que era aparentemente fiel a Deus, mas não estava percebendo a manifestação de Deus. Então não sejamos como as pessoas de Nazaré, que têm até uma proximidade com a pessoa de Jesus, mas se tornam resistentes a Ele. Nós queremos ser comprometidos com Jesus. O Senhor fez e faz tanto na nossa vida. Vamos permitir que a nossa admiração possa se tornar cada vez mais decisão por segui-lo. Repito, Jesus não quer apenas a nossa admiração. Ele quer a nossa vida, que ao admirar-nos com a graça que Ele tem para nós, nós possamos cada vez mais aderir a Ele e permitir que Ele viva em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.